Olá, galerinha do Eletrônica S2, aqui quem fala é André Vicente e eu vou começar aqui com uma aulinha básica de eletrônica digital, tá ok? Então eu comecei segunda-feira com um vídeo para explicar mais ou menos o que é tensão corrente e paralelo àquilo vou fazer aqui também, vou dar umas aulinhas de digital, tá ok? Então aqui já é para quem conhece alguma coisa de eletrônica, tá ok? Não precisa conhecer muito, mas precisa ter alguma base. Aqui a gente tem uma porta lógica, que é o princípio de toda a eletrônica digital. Então, vamos entender o que essa porta lógica faz. Eu tenho aqui uma fonte lógica, tá ok? São duas na verdade. E por que eu estou aqui no Every Circuit, tá ok? E vocês podem ver, você pode se perguntar o que é uma fonte lógica. Bom, na eletrônica digital a gente tem dois valores, que é o 0 e o 1. Só que na prática, ok? Na prática a gente tem valores diferentes a depender das famílias. Por exemplo, famílias TTL, tá ok? Por exemplo, se eu pegar um gate desse TTL, a tensão de operação dele é 5 volts. Agora, se eu pegar, por exemplo, o mesmo gauge que faz a mesma coisa, só que CMOS, ele aguenta uma tensão maior. Então, para isso que tem essas portinhas lógicas aqui no Every Circuit e qualquer outro programa de simulação que você possa usar aí, porque ela dá um valor lógico, independentemente de qual seja a tensão do gate, tá ok? Então, só uma breve explicação, você não precisa entender exatamente o que eu estou falando, mas saiba que se eu colocasse uma fonte aqui, se eu pegasse uma fonte, eu ia ter que colocar aqui, se eu não me engano, 5 volts para esse circuito aqui. Tenho certeza que o valor lógico alto é 5 volts, eu tenho que colocar uma fonte de 5 volts, o que é muito chato. Então, que aqui eu já tenho uma porta lógica, quando está em 1 aqui, significa que está saindo 5 volts, tá ok? Então, o que é uma porta lógica? Uma porta lógica essa daqui é uma porta NAND, né? Apresentada por esse símbolo aqui. É basicamente algo que você tem algumas entradas, no caso aqui geralmente duas, mas tem a porta NOT que tem uma só. E tem algumas que tem três, que aqui na Every Circuit não tem, porque é só você associar outras portas. Mas basicamente a maioria delas tem duas entradas. E aí, conforme o valor que você tem nessas entradas, você vai variar a saída. Tá ok? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma porta NAND. O que a porta NAND faz? Fica mais fácil se eu começar explicando com a AND, tá ok? Vamos aqui para a AND. Toda vez que o azulzinho representa 0 e o vermelho 1, tá ok? Porta NAND. Na maioria das coisas assim, às vezes a gente precisa ativar algum circuito somente quando dois outros circuitos estão ativados. Ou seja, se eu ativar um aqui, tá ok? Coloquei um aqui, não acontece nada. Se eu colocar outro aqui, também não acontece nada. Mas se eu ligar os dois, ele ativa. Se eu desligar qualquer um dos dois, ele desliga lá. Então é isso que faz uma porta AND, tá ok? O AND vem do inglês E, não é? E, como vocês preferirem falar, mas para deixar claro, e de um e outro, tá ok? Então a gente tem aqui um e um. Quando tiver um e um, sai um. Se não tiver um e um, nada. Então é uma multiplicação, tá ok? Sempre vocês lembrarem de E, é uma multiplicação, tá ok? Você multiplica, se aqui é um vezes zero, zero. Então, zero. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Tá ok? Aqui a gente tem um NAND, mas para eu explicar o NAND, antes eu vou explicar o NOT. O NOT é bem simples de entender. Você tem uma entrada aqui 0, na saída tem 1.
Se tiver 1, na saída tem 0, ou seja, ele pega a entrada e inverte. Bem simples, ok? Então, o NAND. O que é o NAND? Opa. O NAND, ele é um AND com a saída invertida. Ou seja, 0 e 0 no AND. Ou seja, 0 vezes 0 dá 0. Invertendo 1. 0 vezes 1, 0. Invertendo 1. 1 vezes 0, 0. Invertendo 1. 1 vezes 1, 1. Invertendo 0. Ou seja, ele faz exatamente o contrário. E é com base nesse NAND aqui, ele é feito internamente com transistores, tá ok? Que a gente ainda vai ver mais pra frente em outros vídeos. Mas é com base nesse NAND aqui, ou no NOR, deixa eu procurar aqui o NOR, que são feitos todos os outros gates, tá ok? É possível fazer praticamente todos os gates, se eu não me engano, todos os gates com o NAND. Então vamos lá, aqui a gente tem o OR, o NOR. Se vocês pegarem a sigla do inglês, às vezes fica fácil de entender, ó. Aqui é AND, tá ok? E aqui é NAND, o NOT AND, ok? Então é um AND negado, ao contrário, no caso. Aqui é um OR. Então o que é que faz o OR? Se eu tenho, é uma soma, tá ok? O OR é uma soma, então pense aí, 0 mais 0, 0. Agora se eu colocar aqui 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. E 1 mais 1 dá 1. Isso não é álgebra convencional, é álgebra booleana, tá ok? 1 mais 1 dá 1 na álgebra booleana. É bem fácil de entender, porque como só tem dois estados, não é? Não tem como vocês... não existe 2, por exemplo, na álgebra booleana, ou está ligado ou está desligado. Então 1 mais 1 vai dar 1, tá ok? Então, basicamente, os gates que importam mais assim são esses. E esse daqui é o NOR, ok? O NOR é a mesma coisa que um OR com um negado na frente. Vocês veem que eu falar negado quer dizer com um NOT na frente, tá ok? Um NOR negado, um OR negado. É porque ele tem essa bolinha aqui. Então, vocês podem ver que é o contrário. 0 mais 0 dá 1. Perdão, 0 mais 0 dá 0. Invertido dá 1. 0 mais 1 dá 1. Invertido dá 0. 1 mais 0 dá 1. Invertido dá 0. 1 mais 1 dá 1. Invertido dá 0. Tá ok? Então, esse é o funcionamento básico dos gates da eletrônica digital. Tem mais alguns aqui, além do NOT. Esses 5 aqui são os mais importantes, tá ok? Mas tem mais alguns aqui, tem mais dois, que é o XOR e o XNOR, que eu vou deixar para explicar em outra aula, para essa não ficar muito grande. E porque eles também são um pouco mais complexos de entender, tá ok? Então, esses pequenos gates aqui, tá ok? Eles compõem praticamente toda a eletrônica digital. E não só como eles foram os que, entre aspas, fundaram a informática, digamos assim. Todo processador trabalha com gates, todo computador tem isso. Então, se você quer ver sistemas microprocessados, por exemplo, é meio que pré-requisito você saber como funcionam os gates da eletrônica digital. Então, com base no decorrer dessas aulas aqui, a gente vai ver como fazer associação de circuito para entender aplicações melhor. Vai ver esses dois aqui, vai ver todos esses LEDs aqui, tá ok? Tem LED, tem tem flip-flop, perdão. Então a gente vai aprender a fazer circuito, por exemplo, um contador, um somador, essas coisas, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aulazinha rápida de introdução à eletrônica digital. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.